E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA e, como prometido, a gente está dando continuação à nossa série Como fazer ficha, certo? Então é o seguinte, vou aqui na nossa pasta, certo? A partir do vídeo de hoje vai estar disponibilizado o arquivo que a gente vai estar criando basicamente do zero, perfeito? Primeiramente, vou só abrir aqui um arquivo aqui que basicamente já tem algumas funções, certo? Só para demonstrar como ficará o nosso arquivo. É o seguinte, certo? O nosso arquivo, que é essa tela aqui, certo? Que a gente vai estar construindo basicamente do zero. Feito? Então, observe que conforme ele carrega aqui, certo? Ele já traz alguns... Na realidade, ele ainda não traz nenhum dado, certo? Mas observe que eu vou ter aqui a logo, certo? Da igreja. Vou ter aqui, obviamente, a imagem do membro. E vou ter speed boost, certo? Observe aqui com o número de páginas. Então, ele já me inicializou o formulário, dizendo que eu tenho uma de 2 páginas. Ou seja, se eu clicar aqui em avançar, ó, eu avanço para a página 2. Observe. Tanto é que não tem nada nessa página 2. Se eu clicar em retornar, ele retorna para a página 1. Perfeito? E observe que quando eu mudo, ele fica destacado a página que eu estou no momento. Ó. Outros dados, observe que está em vermelho. Ó. Se eu retornar, observe que está em vermelho agora há dados pessoais. Perfeito? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai estar aprendendo, certo? A fazer o carregamento de algumas informações. Então, eu vou fechar aqui meu formulário. Esse não é o arquivo que a gente vai estar utilizando. Vou fechar aqui. A gente vai estar utilizando o arquivo aqui que eu vou estar disponibilizando. Perfeito? Então, vou aguardar aqui que ele faça o carregamento do mesmo. E o maior foco aqui do canal é ensinar realmente como se faz, certo? Então, normalmente eu não disponibilizo o arquivo já todo feito e só explico para vocês. Eu gosto de fazer juntamente com vocês, linha a linha, perfeito? Então é o seguinte, ó. Antes de entrar aqui no arquivo, vou só voltar aqui, certo? Esse é o arquivo que eu vou estar disponibilizando, juntamente com essas pastas aqui. Observe que cada pasta tem algumas informações. Eu tenho aqui a pasta que vai estar com as fotos dos membros, certo? Obviamente eu coloquei algumas imagens aqui só para ilustrar, perfeito? Certo? Então nessa pasta está sendo salva as fotos dos membros. Obviamente, para que chegar para o formulário. Vou voltar. Eu tenho uma pasta chamada logo, onde vai ficar o logo onde vai ficar o logo da nossa igreja, certo? Ou seja, o logotipo. Vou voltar aqui, uma pasta novamente. Eu tenho uma pasta chamada imagens vídeo aula, ou seja, as imagens que eu vou estar utilizando em vídeo aulas, perfeito? Então, observe aqui que eu tenho a aba 1, a aba 2, que é aqueles objetos lá que a gente viu lá em destacado. Uma imagenzinha aqui para o botão, perfeito? Um arquivo TXT aqui que está com os códigos que eu basicamente utilizei já, perfeito? E vou voltar aqui novamente para a pasta igreja. E por último eu tenho uma pasta chamada ficha, onde vai estar sendo salvos os nossos PDFs, certo? Que nada mais é do que a ficha do membro, perfeito? Então, quando eu clicar lá em gerar a ficha do membro, a ficha já vai estar sendo pré-definidamente salva em PDF, beleza? Então, eu vou voltar aqui. Então, somente atenção aqui para o seguinte, ó. Eu tenho uma pasta chamada igreja, certo? Quando eu passar o arquivo aí para que vocês possam estar utilizando, ele vai no formato WinRAR e vai ser compactado tudo aqui em um arquivo só, perfeito? Uma pasta só, no caso. Aí vocês descompactam e, obviamente, esse daqui, ó, que eu selecionei agora, não vai junto, certo? Então é o seguinte, ó, já com o nosso arquivo aqui aberto, certo? Vou só arrastar aqui para o lado aqui. Observe que eu tenho 3 guias, ó. A guia dados cadastrais de membro, a guia chamada cadastro pessoal de membro e a guia configurações, certo? A guia configurações, entenda da seguinte forma, vai servir para, digamos, o nosso cliente, certo? Fazer as suas mexidas para que a gente não venha a ter dor de cabeça com manutenção em formulário, certo? Então, quando a gente cria um formulário para um cliente, normalmente a gente muitas vezes já cria previamente algumas informações no formulário e quando o cliente quer fazer alguma modificação, é necessário que a gente faça essa manutenção, certo?
Então, aqui no caso, ó, para que a gente não venha a fazer manutenção após o arquivo concluído, então para isso vai servir essa guia configurações, certo? Então, observe que eu tenho o nome da igreja, o CNPJ, o endereço, a cidade-estado, certo? E aqui eu vou ter, obviamente, o logo da igreja. Então, essas informações aqui que o nosso cliente, certo? A pessoa que nos contratou, digamos assim, para a criação desse formulário, as informações que ela alterar aqui vão ser alteradas no formulário. Sendo assim, elimina a nossa manutenção no formulário, certo? Obviamente, a gente vai fazer outras manutenções que só vêm a ser feitas pelo programador. Mas informações simples, a gente pode, obviamente, eliminar essas manutenções repassando para o próprio cliente, beleza? Então vamos lá, ó. Vou aqui na minha guia dados cadastrais de membros, certo? E vou fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer de N formas, que como chamar o formulário, certo? Vou primeiramente pressionar aqui Alt F11. Perfeito. Vou eliminar todos esses comandos que já apareceram aqui, certo? Como eu disse para vocês, vamos basicamente começar do zero. Duplo clique aqui no meu Usei For, beleza? Então é o seguinte, ó. O que, é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou apagar aqui esses objetos. Como eu disse para vocês, basicamente vamos começar aqui do zero. Eu havia apagado antes de gravar esse vídeo, mas porém, basicamente parece que não foi salvo, certo? Então vamos aqui apagar. Então observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui um useiform, certo? Vou clicar sobre ele, ó. Propriedades, useiform 1, não renomeei, observe, certo? Tenho. Só apagar aqui o caption, certo? Do meu useiform. Observe que agora sim desapareceu aqui o caption, certo? Então, o seguinte, ó. Eu tenho um controle multipage, perfeito? Que tem duas páginas. A página 1, que é essa que eu estou, e a página 2, ó. Perfeito? Observe que não tem nada na página 2. Eu tenho várias labels, certo? Que são esses rótulos. Eu tenho uma label aqui, ó, chamada LBN em página, certo? Ou seja, ela vai me servir para demonstrar para o meu usuário o número de páginas que tem esse formulário, certo? Eu já deixei renomeada aqui as nossas labels, para a gente também não perder tanto tempo, certo? Então, só reforçando que este arquivo aqui, certo? Sem códigos, vai estar disponível para download e, obviamente, conforme a gente vai fazendo juntos, a cada vídeo, vocês vão baixando aí com os códigos, perfeito? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma CMB underline nome, que é o nome que eu dei para a minha combo box, certo? E tenho várias labels, ó, como eu disse para vocês, que são os nossos rótulos. Obviamente, as labels que eu não vou estar manipulando via código, eu não as renomeei. Por exemplo, ó, a label nome, eu não vou estar utilizando ela via código. Então, não teria por que eu perder tempo renomeando ela, certo? A label end, que é a label endereço, até o comercial. E observe que todas essas que eu estou selecionando, ó, não estão renomeadas, ó. Perfeito? Porém, as labels que vão estar sendo manipuladas via código, obviamente, eu tenho que dar um nome para elas. Não seria dificultoso a gente manipulá-las via código. Então, observe que a label aqui, ó, que serve apenas para que o meu usuário identifique o que é aqui ao lado, certo? A end, certo? Ela não tem, o name dela não foi mudado, ó, tá com o name original, ó, label set. Porém, a do lado, ó, LBL end, certo? Essa LBL é o nome que eu costumo dar às minhas labels, perfeito? Então, essa serve para capturar o endereço, perfeito? Então, observe que no seu caption aqui, ó, endereço, que é isso daqui que a gente está visualizando. Ó. Porém, via código, eu vou manipulá-la chamando ela pelo LBL end, certo? Que faz referência ao nosso endereço. Essa aula foi introdutória. Eu espero que vocês tenham paciência aí, certo? Porque o objetivo maior é ensinar como fazer, certo? Não simplesmente passar o arquivo pronto. Beleza? Então, eu também estou limitado a 10 minutos. Já recebi a notificação aqui dos 10 minutos, certo? E no próximo vídeo a gente dá continuidade, perfeito? Então, até a próxima. Valeu!